observar, então, lá na apostila 4, né, o capítulo 9, e as páginas que nós vamos corrigir hoje são as páginas 140 e 142. Então, pega lá a apostila de vocês, né, se precisar dar para o videozinho, né, pega a apostila para a gente poder corrigir, tá bom? É importante que todos estejam com a apostila para que a gente possa corrigir, para que vocês possam entender também, tá bom? Vamos lá, então. Nós temos aqui, pessoal, a questão número 1. As questões, lembrando, né, todas essas questões a gente recebeu da COC, né, então a gente pega essas questões do site, nós temos a apostila online, né, então se vocês quiserem depois vocês param, né, quem precisar, quem não fez, não conseguiu, para e você pode copiar. A gente vai comentar as questões, a gente não vai fazer leitura em si das respostas em si, mas a gente vai fazer a explicação geral que é importante para vocês entenderem, tá bom? Na questão número 1, ó. De acordo com o conhecimento atual sobre o sistema solar, a água no estado líquido é uma raridade nos planetas, né? Os astrônomos tentam localizar planetas com água líquida fora do sistema solar. Isso porque essa substância é fundamental para a existência da vida como a conhecemos, né? Pois, vamos lá, sabemos que a resposta é a letra B. Vamos ver, ó. É o meio no qual ocorrem as reações químicas de um organismo vivo. Nós vamos observar o seguinte, pessoal. A água é a substância, como nós falamos, necessária, né, primordial para a existência da vida como nós conhecemos, né? Então, a água é o líquido, né, que nós chamamos, né, o solvente universal. Então, nós estamos falando da água já umas 2, 3 aulas. Veja, então, a importância da água para o nosso planeta e para a sobrevivência dos seres vivos. Quando a gente observa aqui, ele participa de todas as reações químicas do corpo. O que são as reações químicas? Então, quando você tem lá a tua digestão, nós temos água no nosso sistema circulatório, nós temos água em toda a composição do nosso corpo. Lembra do que nós falamos nas aulas anteriores? O nosso corpo, basicamente, ele tem em torno de 70% a 85% de água. Então, é uma quantidade bastante grande e importante para a nossa sobrevivência, para a nossa hidratação, né? Por que não são as outras? Ó? Carrega a substância necessária à respiração dos animais? Será que tem oxigênio na água? Até pode ter, mas será que é isso que ela faz? Gera um ciclo no planeta que garante seu resfriamento constante. Até tem a ver com resfriamento, mas é esse o papel mais importante que os cientistas, né, estudam para observar se existe água em outro planeta? Não é, né? Hidrata a crosta terrestre, né? A crosta precisa hidratar, na verdade nós, né? Evita a morte por elevação da temperatura. De uma forma geral, evita sim, né? Mas pensando na água líquida relacionada ao nosso sistema solar e relacionada à vida, justamente é pelas reações químicas que o organismo tem. Sem água, elas não vão acontecer, tá bom? Explique por que o experimento de Miller e Urey, né, foi importante para aceitarmos ou a aceitação da hipótese de Oparin-Haldane sobre a origem da vida. Vou explicar só. Se vocês lembrarem, o experimento de Miller foi aquele experimentinho que o Miller tentou colocar todas as substâncias que o Oparin-Haldane acreditava existir lá na atmosfera primitiva, lembra? Então ele acreditava que tinha metano, acreditava que tinha amônia, acreditava que tinha descargas elétricas, né? Existia água na forma de vapor, né? E aí ele concentrou, né, o Miller e o Urey, ele concentrou tudo isso num experimento em laboratório. Lembra daquele experimentinho? Então ele colocou eletricidade, ele colocou água, ele colocou moléculas orgânicas, né, como se fosse aquela gordura, colocou o metano, a amônia, e aí ele começou, no experimento dele, a achar a formação de uma molécula orgânica maior, que ele deu o nome de coacervado, lembram? Então, assim, ó, explique por que o experimento de Miller e Urey foi importante para a aceitação da hipótese de Oparin. Por quê? Porque o Miller e o Urey, eles comprovaram que possivelmente a atmosfera primitiva era como a hipótese do Oparin e do Haldane, que tinha toda aquela composição que o Oparin e o Haldane acreditavam existir. Então ele colocou isso
em prática, entenderam? Então o Parin Haldane tinha uma hipótese, acreditava numa coisa, e o Miller e o Urey, eles colocaram essa hipótese em um experimento, né? Então essa foi a principal característica aí, entendido? A Terra já passou por várias fases ao longo dos seus 4,6 bilhões de anos. No início de sua existência, as condições sobre a superfície do planeta eram bem diferentes das atuais. De acordo com estimativas científicas, quais eram as condições da Terra primitiva? Nós acabamos de falar. Então, quente, né, era uma característica aí que ele utilizou, né, o calor aqui. Né. Existiam muitas descargas elétricas, existiam erupções vulcânicas, né, temperatura muito elevada, como nós falamos, né, radiação ultravioleta, né. Então a atmosfera primitiva, ela tinha, lembra, ó, metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água. O que não tinha na época? Oxigênio, que é basicamente a substância primordial hoje para a respiração dos seres vivos, né? Só depois de muito tempo, com o processo de resfriação, né, ou de resfriamento, aí a Terra pôde ter as condições para que pudesse surgir a vida como nós conhecemos hoje. Entendido? Então, lá na página 140, as correções da questão 1, 2 e 3. Tá bom? Quem, às vezes, tem uma dificuldade, pode parar o vídeo, né? Quiser dar uma olhadinha, copiar alguma coisa. Né? Mas tudo que a gente explicou, vocês podem colocar lá que está correto, ou quem fez aproximadamente dessa forma, né? Não precisa estar igualzinho a resposta ali. Tá bom? Questão 4. Assinale a alternativa que descreve as condições da atmosfera primitiva. Então, nós já falamos, ó. Se a gente for observar pelas outras, ó, formada apenas pelo gás oxigênio, isso era a única coisa que não tinha. Formada apenas de vapor de água, era só a água que tinha na atmosfera primitiva? Não, né? Formada apenas de gás carbônico e vapor de água, nós vimos que nem o gás carbônico existia. Né? Existia o metano, existia amônia. Formada apenas de metano e amônia? Também não. Olha a resposta, ó. Metano, amônia, hidrogênio e o vapor d'água. Aquilo que nós acabamos de falar aí também. Entendido? 5. Quais são os limites encontrados pelos cientistas em suas investigações sobre a origem da vida? Né? Então, ó, quais são os limites encontrados, né, pelos cientistas em suas investigações sobre a origem da vida? Então, nós vamos observar o seguinte, né? Nós temos as evidências, né, do surgimento aí, lá a partir do experimento do Stanley Miller, das substâncias orgânicas, né, que nós vimos lá, que eram chamados coacervados, né, a partir de uma atmosfera inóspita. O que é inóspita, professor? Uma atmosfera que não tinha condições para um ser vivo normal sobreviver, né? Aí, o que acontece? Quando eles fizeram esse experimento, eles chegaram até uma molécula principal que eles chamaram de coacervado. Qual foi o limite, então? O coacervado. A partir desse limite do coacervado, não se sabe, não se tem mais ideia como aconteceu o surgimento do primeiro ser vivo. Consegue entender? Então, assim, essa é uma falha da ciência. Nós não sabemos quem foi o primeiro ser vivo. Né? Vocês podem procurar em livros, na internet. Nós não vamos saber, por enquanto, pelo menos, quem foi o primeiro ser vivo. Porque nos experimentos deles, eles conseguiram chegar só até o coacervado. Mas o coacervado, professor, não é um ser vivo? Não. É uma molécula, é como se fosse um aglomerado de gordura. E só. Né? Então esse foi o limite. Eles não conseguiram chegar no primeiro ser vivo que surgiu no nosso planeta. Vamos lá, exercícios da aplicação da página 141 agora. A agricultura é uma atividade que garantiu a expansão da população humana. Pois, vamos lá, agricultura, vamos pensar um pouquinho. Ela livrou os seres humanos dos predadores naturais? A agricultura livra alguém de predador? Não, né? Garantiu o encontro do homem e mulher para a procriação? A agricultura garantiu o encontro do homem e da mulher? Não, né? Garantiu a fixação dos seres humanos em regiões propícias ao plantio e à produção alimentar em abundância ao longo de todo o ano? Sim. Lembra do que nós falamos, principalmente dos povos aí na Mesopotâmia, ou no Egito, ou mesmo aqui os povos maias, né, os incas, todos esses, pessoal,
eles construíram ou se fixaram num determinado local onde tinha água, né, perto de rio, justamente para facilitar o processo da agricultura. Aí o que acontecia? Antigamente eles precisavam ficar andando muito, né? Eles eram nômades, né? Eles andavam bastante para conseguir achar alimento, para conseguir sobreviver. A partir desse ponto, quando eles começaram a desenvolver a agricultura, a criação de animais, eles puderam fixar, digamos assim, fixar em um determinado lugar. Né? Eles ficaram em um determinado lugar porque facilitava, né? Eles não gastavam tanta energia, igual a gente diz, né? Então eles não gastavam tanta energia para poder procurar o alimento. Então eles já tinham ali a produção deles ali. E isso fez com que a maioria das civilizações se formassem, né? Vamos lá. Agricultura. A agricultura garantiu a fixação da população humana e o uso racional da água. Nós sabemos que esse uso racional é condena, porque até hoje nós não utilizamos muito racionalmente, né? Livrou os seres humanos das doenças da época, né? A agricultura em si livrou alguma coisa, as doenças, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? 2. O crescente fértil, lembra? Crescente fértil. Até vi que vocês estavam estudando isso em história também. Crescente em homenagem à lua crescente e fértil em homenagem à fertilidade do solo, né? Principalmente na região que nós falamos lá do Oriente Médio, né? Então, ó, o crescente fértil é uma região próxima ao atual Oriente Médio, conhecida como local do surgimento da agricultura e um berço das civilizações humanas. Que característica desse local propiciaram o surgimento da agricultura? Lembram que eles ficavam entre o rio Nilo, né, principalmente nessa região, né, do Egito, e os rios Tigre e Eufrates, né, na Mesopotâmia, que quando ocorriam as enchentes, né, em períodos aí, de algumas estações do ano, esse rio transbordava. Esse rio basicamente acumulava nas margens, né, essa água acumulava nas margens, e quando baixava essa água, quando essa água baixava, ele deixava alguns nutrientes na lateral e deixava a terra úmida, fazendo com que as margens, né, ficassem férteis, por isso possibilitava o plantio. Então, como eram regiões mais quentes, quando ocorriam essas enchentes, basicamente a margem ficava mais úmida, mais fértil, né, e por isso deu esse nome, então, do crescente fértil, né, abundância de nutrientes, principalmente nessas margens aí, e fez com que esse local ficasse conhecido aí como uma terra bastante fértil. Entendido? 3. O trecho da reportagem deverá ser utilizada para responder à questão. A população ribeirinha da zona da Mata Sul e do agreste de Pernambuco enfrentou nesta sexta-feira, dia 21/7/2017, mais uma enchente que deixou ruas e casas alagadas, além de famílias desabrigadas e desalojadas. É a segunda cheia na região em menos de 2 meses. De acordo com moradores de Escada e Ribeirão, na Mata Sul, os rios Sapucaí, Ipojuca e Amaragi transbordaram com as chuvas dos últimos dias. Assinale a alternativa que representa a principal causa de enchentes na época de chuva. Será que é só as mudanças climáticas, só o regime de chuva? Mau planejamento das cidades que ocupam áreas de inundação natural dos rios. Isso daqui acontece aqui, pessoal. Por que dá enchente? Por que a gente tem enchente lá na avenida? Porque existia o rio Caxim, pessoal. Existia, porque eu digo que ele era um rio médio. E as pessoas foram construindo em cima do rio. Então a falta de planejamento da cidade em cima do rio fez com que muitos, né, e isso acontece aqui em Prudentópolis, quando chove bastante em pouco tempo, a inundação natural da avenida, né, justamente pelo mau planejamento. Ó, se enchentes recentes associadas ao problema de modernidade, não. Problema político até contribui com isso, né, mas não que seja esse o processo. Excesso de chuva no verão, é só no verão que dá enchente? Não. Então a gente vai observar que isso daqui é o principal. Se o rio tivesse o curso dele normal, seria mais difícil ocorrer essas inundações, né? Questão 4. Vamos lá. Ao estudarmos a história de formação das civilizações,
notamos uma nítida relação entre o estabelecimento das populações e a proximidade com a água. Explique por que a proximidade dos rios foi e ainda é importante. Tudo aquilo que nós falamos, lembram? Então a gente vai observar que a água é essencial para a vida. Entendido? E a partir da água, pessoal, era mais fácil eles tomarem banho, era mais fácil eles lavarem a roupa, era mais fácil eles liberarem as fezes. Nós sabemos que no Rio Nilo, nós até nem comentamos, mas existem algumas culturas, né, relacionadas à religião, que muitos corpos das pessoas que morrem, eles não são enterrados. Eles são colocados no rio, e o rio leva. Então é cultural para eles pegar o corpo, ao invés de enterrar, queimar, cremar, eles colocam no rio e o rio que leve. Então, em algumas civilizações, a água foi e será muito importante, né? E aí nós vemos tudo aquilo que nós comentamos da questão do escoamento dos produtos agrícolas, né? Então o mar, ele auxilia, principalmente o Brasil, que é um produtor agrícola bastante conhecido, né? Bastante grande, e ele escoa a produção dele para o mundo inteiro, né? Então, uma das importâncias aí também. Entendido? Faça uma pesquisa sobre um rio brasileiro, que já foi muito importante para o desenvolvimento de uma cidade, descrevendo em que condições ele se encontra atualmente. Vamos pensar no rio Tietê que eles colocaram aqui. Um rio importantíssimo, que nasce limpo, bonitinho, né? E ao decorrer do seu curso, ele fica totalmente poluído, sujo. Por quê? Porque foi jogado esgoto, é jogado lixo, né? Um rio que não se tem um cuidado adequado com ele. Um rio conhecidíssimo, mas quem passa perto dele é um cheiro fortíssimo de esgoto, muito fedido, muito poluído, né? Fica aí na região de São Paulo, né? Então aí, claro, quem achou um outro rio também poderia colocar. Nós temos vários rios aí no Brasil que também se encontram poluídos. Não vamos muito longe, vamos pensar no nosso rio aí, o Rio dos Patos, que recebe uma carga muito grande de agrotóxico diariamente, né? Porque esse agrotóxico que é passado na agricultura com a chuva, ele vai acabar no rio. Muita gente, quando morre um cavalo, um boi, isso eu já vi, né? Acaba jogando no rio ao invés de enterrar. Isso vai contaminar, vai poluir, e isso vai acontecendo aí no Brasil aí, de modo geral. Nós temos aqui então na página 142, que são então as questões do para conferir, né? Então só para a gente finalizando aí. Assinale a alternativa ou as alternativas verdadeiras e falsas, né? Vamos lá. É necessário água no estado líquido para a existência de seres vivos? Com certeza, né? Então, por isso, verdadeiro. Os principais seres vivos provavelmente surgiram em rochas da superfície terrestre? Falso, né? Lembra que nós falamos que eles surgiram provavelmente na água, nos oceanos, né? As condições da Terra primitiva eram muito similares? Nada, né? Eram totalmente diferentes das condições atuais. Na Terra primitiva, havia intensa atividade vulcânica? Com certeza, né? Verdadeiro. Completa as lacunas das frases. A Terra passou por um lento processo de esfriamento, então ela teve que diminuir essa temperatura, né? Com intensas tempestades que persistiram por milhões de anos. Então, as temperaturas na Terra primitiva eram altíssimas, né, no início, impossibilitando a existência da vida. Foi provavelmente nos oceanos, lembra que nós falamos aqui das rochas, que é falso? Então, foi nos oceanos que surgiram os primeiros seres vivos. Uma hipótese, o que nós acreditamos, né? É consenso que os cientistas, que para que existissem os primeiros seres vivos, deveriam existir substâncias orgânicas, com certeza, né? Orgânicas. Organismos, né? Aqueles experimentos lá do Stanley Miller, justamente para encontrar esse primeiro ser vivo. E ele encontrou a primeira molécula orgânica fabricada, digamos assim, em laboratório, que foi o coacervado. Completa a lacuna de maneira que se construa uma afirmação verdadeira. O químico estadunidense, né, o Stanley Miller, criou o experimento para verificar a hipótese do Parin e do Haldane. Ele utilizou água líquida aquecida, faíscas elétricas, gás metano, amônia, hidrogênio e o
Vapor de água. Lembrando que nós não tínhamos água na forma líquida, só vapor, né? Porque a temperatura era muito alta. Finalizando, então, a última questão, as últimas duas questões, né? Assinale a alternativa que contém apenas grandes civilizações que se formaram há milhões de anos estabelecendo-se próximas aos rios, né? Então, nós temos egípcia, né? Mesopotâmica, que nós falamos bastante, né? A chinesa, que nós não falamos muito, né? E a indiana também, né? Então, essas foram as principais civilizações, né? Hoje, Palestina, que nós temos hoje, Iraque, né? Aqui também, ó, afro-brasileira, libanesa, né? Então, a afro-brasileira é essa que condena, né? Porque não são civilizações que surgiram há milhões de anos. O Crescente Fértil é uma região que possibilitou o desenvolvimento da agricultura, garantindo a formação das primeiras civilizações humanas. Assinale a alternativa que descreve corretamente essa região. Lembram? Crescente Fértil. Região que abrange o rio Nilo e os vales do rio Tigres e Eufrates. Né? Eufrates, né? Desculpe. Lembre do Crescente Fértil, né? Formava como se fosse uma lua crescente, né? Formava uma espécie de um círculo, né? Ou metade de um círculo, e fértil devido a toda a fertilidade, principalmente das margens, né? Que esses rios, quando transbordavam, deixavam aí principalmente úmido e com uma quantidade grande de nutrientes. Entendido? Espero que vocês tenham entendido, né? Nas próximas aulas, né, quando precisar, a gente vai corrigindo as outras questões, continua mandando as atividades. Lembrando que para essa aula não haverá tarefa, mas você já tem tarefa da outra aula, que já é bastantinho, né? Vocês têm o para conferir para vocês fazerem, vocês têm as atividades complementares e as atividades propostas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima aula.